Estamos aqui com mais um podcast Papo Fute Baiano. Comigo, um torcedor do Vitória Raiz, Felipe Pereira. E comigo, um torcedor raiz do Bahia, Guto Serrão. Para falar do futebol baiano em geral. Falar sobre arbitragem, para falar sobre comissão técnica, falar sobre atualidade e também sobre as antigas. Eu sei que você gosta. Então, hoje, estamos aqui com uma presença ilustre, um ex-jogador que fez muito sucesso no Bahia, no Brasil e também jogou pelo mundo, né? O Guto já fica todo ouriçado quando fala do Bahia. Mas é um cara que foi muito representativo para o futebol baiano. Isso é muito interessante. Atleta da casa, é soteropolitano. E isso traz muita alegria, tanto para o Papo Fute Baiano como para a torcida da Bahia em geral. Do Bahia, não esqueça disso não. Do Bahia. Então estamos com ele, Apolônio Moraes da Paixão Neto, também conhecido como Neto Apolônio. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, galera. É um prazer estar com vocês. Um papo bem bacana. Muito obrigado pela apresentação. E quero dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui nesse momento. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Neto, muito obrigado por ter vindo. Já conhecia um pouco antes, né? De algumas coisas que a gente fez junto. E assim, como foi? Como você chegou na base do Bahia? Como foi isso? A sua trajetória até chegar na base do Bahia. Na verdade, Guto, eu comecei lá atrás com 11 anos. Eu fui criado no bairro do Lobato, subúrbio, e morava em frente a um campo de futebol. E aos 11 anos eu fiz uma peneira no Vitória. Aí fiquei no Vitória por 4 anos, dos 11 aos 14 para 15 anos. E aí fui pro Bahia. Aí entrei no Bahia com 16, 15 para 16, e no Bahia me profissionalizei. Rapaz. Então o homem começou no Vitória, né? É claro, o Vitória deu a primeira oportunidade, né? Ele ficou os 4 anos. Começo. Depois ele teve a oportunidade no Bahia também, né? E é bom saber. Você é um atleta que morou ali na região suburbana de Salvador, no bairro do Lobato. Isso também é um incentivo, né? Para os jovens, para adolescentes que são da cidade baixa, suburbana, ou até mesmo dos bairros mais nobres de Salvador, sejam eles quais foram, né? Mas tem essa perspectiva também como atleta no futebol e principalmente como um bom cidadão, né, Neto? É verdade. O futebol, além de preparar o atleta em si, ele tem a capacidade também de preparar o ser humano, né? Eu fiquei no futebol por 19 anos, então se você falar para mim assim, o futebol te ensinou muito em relação à parte técnica, claro. Mas em relação à vida, o futebol me ensinou bastante. E quando eu saí do Lobato, na verdade eu morava no Lobato, comecei a jogar, eu comecei a enxergar o outro mundo que eu não conhecia antes. Então o futebol, para mim, foi algo uma espécie de trampolim para conhecer outros locais, outras cidades, pessoas diferentes, perceber que a gente pode sonhar. Então, o bacana do futebol é isso, que te proporciona essa capacidade de você ir além daquilo que talvez outras profissões não te proporcione tanto quanto o futebol. E assim, Neto, qual foi a maior dificuldade que você viu nessa questão na base? Vitória, você chegou a ser dispensado ou não? Na verdade, o Vitória, quando eu entrei no Vitória, o Vitória naquela época era uma base onde existia muita exigência, assim. E aí, a gente ganhou muitos títulos pela base do Vitória. Só que teve um ano que nós não tivemos sucesso. A gente perdeu para o Bahia, olha que coisa interessante, o Bavi. E o curioso é que, mesmo com aquela idade, 14 anos, era uma exigência, uma cobrança imensa, entendeu? E curioso que a gente perdeu para um time do Bahia e depois descobrimos que 90% do Bahia era gato, no caso. E aí o Vitória tinha feito uma limpa, mais ou menos dispensou quase 80% do grupo, desfez o grupo todo. E aí eu fui pro Bahia através de Nelson Góes, que hoje era treinador no Bahia, me chamou para ir para lá, fui.
Mas é triste isso, porque naquela idade, com 13, 14 anos, já sofri uma pressão que eu considero desnecessária para uma criança, um adolescente. E aí fui pro Bahia, e foi bom que no Bahia eu pude me refazer e poder jogar, me profissionalizar, entendeu? Mas foi mais ou menos assim. E no Bahia, porque se a gente for observar, você pegou uma fase... Começou com, talvez, ali quando finalzinho, né, para profissionalizar o ano de títulos e tal, mas depois só foi derrocada. Como é isso para um cara que foi revelado pelo clube? Emerson já passou aqui e falou que era uma tristeza imensa. Como foi isso para você, que foi revelado pelo Bahia, profissionalizou pelo Bahia e via isso e, tipo assim, não podia fazer nada? Não sei qual era, tipo assim, a proximidade que você tinha com o clube. Sim. Mas Emerson se indignou aqui, né? Então eu queria saber a sua visão naquela época de como era. Porque você via um cara da base, passou aquilo tudo ali e viu o que acontecia com o Bahia. Uma vez eu vi uma frase de um palestrante muito, muito sábio. Ele falou assim que no futebol o céu e o inferno são próximos demais. E isso não acontece só no Bahia. Todos os clubes do mundo acontece isso. Claro que em alguns talvez seja mais acentuada essa filosofia, né? E no Bahia, assim, eu tive uma carreira, acho que no Bahia consegui jogar 135 jogos pelo Bahia, pelo profissional. E o que acontece? Futebol nunca você só ganha, você ganha e perde. E nunca, às vezes a gente nem se prepara para a derrota, entendeu? Então, muitas injustiças aconteceram. Eu me senti injustiçado muitas vezes, mas entendi que não era só no Bahia isso. Infelizmente, é uma cultura que o futebol, talvez hoje tenha menos, mas infelizmente é uma cultura que eu vivi também no Brasil de Pelotas, eu vivi em outros clubes, de valorizar o atleta quando o atleta está bem. O atleta ele passa por uma situação difícil, vai para o DM, departamento médico, e um atleta atravessa uma fase não muito boa, nem todos os clubes têm aquela paciência para poder ter essa tolerância, essa paciência para que o atleta possa se restabelecer. Infelizmente, às vezes perdem muitos atletas bons por conta dessa impaciência, dessa coisa de ter que dar o resultado de imediato. Imediato. Isso é ruim porque, assim, eu vou falar por mim. O futebol, para mim, quando falar futebol dentro das 4 linhas, é uma maravilha. Eu penso hoje o que talvez faz com que o futebol não fique tão prazeroso como nós queríamos, talvez, as coisas que acontecem nos bastidores, que eu considero muitas delas, assim, desonestas ou talvez injustas, entendeu? Isso é ruim porque faz com que as coisas não sejam tão levadas a sério como deveria. Traz esse peso, na verdade. E enxergar lá, pô, o cara... Por que aquele cara é tão bom jogador, mas não está tão bem nesse jogo, nessa temporada? O cara parece que tá carregando um peso nas costas e a gente não sabe o que é que tá passando por trás da vida do jogador, né? Tanto eu digo na vida pessoal dele, familiar, como profissional também, né? Às vezes tem, sei lá, salário atrasado, o diretor apertando a mente dele, às vezes tem o próprio empresário dele que tá apertando o juízo, porque às vezes já recebeu alguma proposta de um outro clube. Então, eu acho também que essa parte psicológica dentro dos clubes de futebol, eu sei que tem hoje, talvez até mais do que na sua época. Sim. Que você jogava, mas poderia ser levado mais a sério, desde a base até o profissional, porque há uma carga muito pesada dentro dos atletas hoje, dos jogadores de futebol, para essa pressão mesmo de resultados. Eu quero ver você jogar bem, eu quero que você esteja bem, treinadores, diretores, torcida, imprensa, às vezes massacra tanto o jogador que muitas pessoas que tinham tanto a render pelo futebol não conseguiram render por conta disso. O engraçado é que a galera, muitas vezes da imprensa, não deu um chute na bola e quer fazer que o cara que joga, que tá ali treinando todo dia, o cara não presta pra nada, né? Eu hoje, assim, eu não consigo enxergar, talvez pelo fato de ter vivido um tempo no contexto do futebol, eu não consigo enxergar um atleta isoladamente. Por exemplo, dar um exemplo de um atleta aqui que esteja em evidência, Neymar, né? Claro que cada um tem suas escolhas. Deu o exemplo dele, mas poderia ser qualquer outro.
por trás do atleta tem um ser humano, tem um filho, tem um pai, sabe? É um cidadão. Claro, muitos podem alegar, mas ele recebe bem para isso. Mas nem todos recebem bem. Mesmo que receba, ninguém tem o direito de desrespeitar o ser humano, sabe? Agora mesmo ele se machucou, a galera comemorando porque ele se machucou. O pessoal foi além do atleta, foi atacar a pessoa dele porque achou bonito. Divergência de qualquer assunto, ou de política, ou o que quiser que seja, a galera comemorando que ele se machucou. Eu penso assim, o torcedor tem todo o direito de cobrar do atleta, até porque o atleta ele sabe que vai passar por isso. O que eu não concordo é o desrespeito. Infelizmente isso aconteceu no meu tempo, antes de eu jogar também acontecia e acontece hoje também, sabe? Isso é uma coisa que entristece porque, pelo menos eu comecei, infelizmente, a perder um pouco o desejo de jogar. Eu comecei a perceber que o futebol não era tão prazeroso como eu... Na verdade, eu comecei a perder o prazer de jogar futebol. Como você imaginava, né? É porque quando você vai profissional, você começa na base. Na base você rala muito. Quando você chega no profissional, você olha para trás, pô, já ralei tanto, vou começar praticamente agora, né? Porque quando você começa a jogar, é justamente quando você está no profissional. É quando você vai fazer um contrato melhor, é quando você vai entrar em evidência. Fora isso, você treina base para poder você matar um leão todos os dias. Leão não é uma vitória, não. Mas também é uma vitória. Mas assim, você primeiro tá na base. Vou dar um exemplo aqui, quando eu jogava na base. Você tem que treinar para poder você estar no plantel. Aí você vai. Daqui a pouco o plantel tá inchado, você tem que lutar para poder ser titular. Aí você tem que concorrer com o seu colega, que é uma coisa natural. Aí o time tem que lutar para poder ser campeão naquele ano da Copa do Baiano Infantil, um exemplo. Aí, se você não é campeão, você pode estar na lista de dispensa. E aí você fica... Pensa a tensão que o jovem vive desde lá de cedo. Aí quando ele vence um ano, aí vai começar o ano seguinte, grupo novo, aí vai juvenil. Aí você passou essa fase. Aí vai começar tudo de novo, treinador novo. Então, isso, claro, para o contexto de um jovem, ele está sonhando, ele está cheio de energia. O vislumbre dele, né? Então faz parte. Eu até penso que faz parte do amadurecimento do atleta e da pessoa. Só que chega uma hora, se esse jovem não tiver um suporte da família, entendeu? Suporte de amigos, chega uma hora que se ele passar por uma situação que talvez aqui algumas pessoas passem, eu passei também, rapaz, o cara pira, velho. O cara pira. Eu cheguei a um ponto que eu evitava sair na rua. Graças a Deus, os torcedores sempre tinham respeito por mim, sabe? Porque eles consideravam que eu corria muito. Eu nunca fui assim um atleta técnico, assim, um cara que fosse... Eu tinha muita vontade de jogar, então isso acho que era um destaque. Mas eu via colegas que saíam na rua e torcedor xingava, e torcedor desrespeitava. Quando eu falo torcedor, claro, existe torcedor e torcedor. Existe aquela pessoa que a minoria, torce, né, Neto? mas infelizmente existe muita gente que não tem respeito. Eu falo torcedor porque está no contexto. Então, isso para um atleta não é fácil, velho. O cara cresce e vai. Se ele não conseguir dar um salto para poder ganhar dinheiro, ter sucesso, termina que vai ficando para trás. E no meu caso, e alguns também, vai desmotivando. Entendeu? Então, isso é uma coisa que talvez os clubes hoje tenham uma atenção maior. Por quê? Porque, como eu falei, desde a época de infantil, é uma peneira. Se eu pegar uma fotografia minha lá, quando tinha 14 anos, se você olhar, eu ou outro chegou no profissional. Entendeu? Muitos ficaram para trás. E onde estão eles agora? É uma pergunta que eu me faço sempre. Onde estão eles? Entendeu? Hoje as redes sociais talvez unam um pouco mais isso, né? Que às vezes você tem um contato com aquele cara lá que você jogou lá no infantil, no juvenil, às vezes tem grupos, né? Você jogou com a galera antigamente, e aí às vezes você consegue ter mais esse contato. Mas essa pergunta é boa porque o cara fica imaginando, poxa, eu consegui, ser bom atleta, consegui para vários clubes, depois ainda consegui formar minha vida depois do futebol, né? Essa transição, minha área de estudo, no caso a fisioterapia. Mas o que é que essa galera... O que é que tá acontecendo com eles hoje?
Será que eles foram formados bons cidadãos, né? Eles tiveram uma base boa mesmo? Então, essa é a pergunta. E isso que a gente quer que o futebol e o esporte seja para os jovens de hoje, os adolescentes que estão tentando a carreira. Eu tenho um baba que eu jogo, né? Com a galera de sexta-feira, que tem um rapaz lá que o filho dele tá jogando no Vitória. Aí eu tava conversando com ele no outro dia e ele falou... Dá pra mudar ainda. Dá pra mudar ainda. Ele já foi pro Bahia e foi dispensado. Só deixa ele lá. Mas o que o pai falou foi interessante. O pai falou assim, rapaz, todo dia chega um caminhão de menino lá no Barradão pra fazer teste, peneira. E assim acontece em vários clubes. Todos os dias chegam uns meninos querendo jogar futebol. Se vão jogar bem, se não vão, a gente não sabe. Mas sempre vão ter alguns que irão se destacar. Então, na mente do menino que tá lá já dentro da história, dentro do Bahia ou qualquer clube, ele vai pensar, pô, vai chegar 10 hoje. Se 2 ficarem, pode ser da minha posição. Então eu vou ter que dar o meu melhor aqui. E muitos não conseguem assimilar isso muito bem. Não conseguem raciocinar, falar assim, poxa, eu vou conseguir ou não vou, e aí? E aí que vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Os meninos ficam Pela idade, né? É complicado isso, porque eu fiquei no Vitória em 2017, se eu não me engano, pô, é o que ele falou. Pegava um caminhão, era 5, 6, 7, 8 pra treinar. E aí quando você chegava uma semana, 2 semanas depois, já não tinha mais esses meninos, ficava um, ficava outro. Aí ficava aquele que tinha um axé com não sei quem, era filho de conselheiro, sobrinho de conselheiro, e aí... Infelizmente, né? Que é essa parte aí, porões do futebol. Mas isso aí a gente via, né? Não é culpando a base do Vitória ou do Bahia, coisa tipo que a gente sabe que tem, né? Felizmente tem. Agora, Neto, uma das coisas que eu acho que, principalmente quem é da base do Bahia, que sofre com a torcida. E a torcida, por incrível que pareça, eu como torcedor do Bahia, beijo direto na Fonte Nova e grupo de WhatsApp. A torcida do Bahia tem a paciência com o de fora e às vezes quer que o da casa resolva de imediato. A gente teve um caso agora mesmo de Borel. Borel, jogador de seleção, tudo, não foi pra frente na Série B porque falhou uma vez, falhou outra vez, e aí é a cobrança. E você jogou Série A, Série B pelo Bahia e sabe bem disso. Quando o cara é da base ali, talvez sofra mais do que o de fora. Você jogou com o Galeano, não foi? Sim. Galeano, já com a idade avançada e tal, mas a torcida do Bahia, ele fez um gol de bicicleta no Bavi e pronto. Endeusou o cara. Por sinal, pense um sujeito bacana, o Galeano, velho. Surpreendeu ele. Muito, muito humano, muito gente boa. E quando ele chegou no Bahia, ele já tinha ganhado quase tudo, né? Uma simplicidade incrível mesmo, ele. Eu tive o prazer de jogar com o Galeano. O que acontece, velho? Quando você entra na arena pra jogar, assim, o torcedor, ele quer nem saber que interessa pra ele é chegar ali e dar resultado. Só que quando você entra ali, um jogador da base, no meu tempo, o cara que colocava ele no banco, você estava titular, ele estava na reserva, ele recebia 30 vezes mais que você. Sabe? Para o torcedor, talvez, ele não se atente a isso. E não deve, assim, talvez, eu não sei se, assim, o jogador da base, ele tem que ser cobrado. Não falo que ele tem que ser, porque faz parte do amadurecimento dele. Só que, o que acontece? O que eu penso é que os clubes deveriam ter um cuidado melhor. Esse suporte que o Felipe falou, psicológico, é importante. Tratar o atleta não simplesmente para ele ser um atleta de futebol, mas para ser um ser humano, entendeu? Porque, infelizmente, nem todos vão conseguir chegar. Aliás, ou felizmente, né? Então, o que é importante é isso, não ver o atleta simplesmente como um jogador que ele possa utilizar e depois jogar fora. Mas que ele possa dar esse suporte para que esse atleta ele se desenvolva e assim ele possa, se não chegar ao profissional, se não der certo, que ele possa seguir a carreira dele, seguir a vida dele, mas como um cidadão melhor, qualificado, melhorado, entendeu? Então, eu acho isso importante. Em relação às cobranças, eu penso que todos os clubes vão ter essa cobrança, entendeu? O que eu não concordo é o desrespeito, entendeu? Quando uma pessoa que, vamos dizer assim, que é um torcedor que desrespeita um atleta, por exemplo, uma vez, uma situação que eu vivi, quando o Bahia caiu para a série B, o ano que eu subi, eu não tinha carteira ainda. 2003. Tinha comprado um carro, só que não dirigia porque estava sem carteira. Aí eu fui na praia com a minha família, eu paguei um amigo para dirigir para mim,
E o carro estava cheio, com a minha família, eu fui de ônibus. Peguei uma Topic, uma van na época. Aí foi eu e meu outro irmão. Tinha subido pouco tempo. Rapaz, entrou 2 cidadãos no ônibus. Esse cara encheu meu juízo. Me desrespeitou, velho. Falou, disse assim... Me desqualificou. Eu fiquei tão mal. Eu tinha, na época, novinho, velho. Eu desci do ônibus e peguei outro ônibus, porque foi tão, assim, constrangedor pra mim. Então, essas coisas, assim, que eu acho que não pode acontecer. Era um torcedor? Eu não considero um torcedor. Eu acho que um cara desse é um cara que tem caráter, sabe fazer isso. Então, essas coisas que não podem acontecer. A cobrança em si, como um atleta, tem que ter. Mas sempre levando em consideração que é um ser humano. Mas, assim, Neto, não sei se eu quero falar, se eu talvez não consiga me expressar direito, mas a paciência, a paciência da torcida do Bahia com os jogadores que são de fora. E da base, que talvez gere frutos mais pra frente, é difícil, é complicado. Esse talvez um exemplo. Essa situação no time de 2003. Rapidinho, Guto, só pra poder... Rapaz, por incrível que pareça, eu vivi situações que o torcedor, na minha época lá, eles eram intolerantes com todos, velho. Teve um jogador, Marcão, que jogou no Internacional e no Atlético Paranaense. Esse cara veio pro Bahia, jogou 3 partidas, velho. Ele era zagueiro, lateral esquerdo, zagueiro, um galegão. Ele era lateral esquerdo aqui no Bahia. Ele veio, jogou 3 partidas. E aí a torcida começou a vaiar ele, o Bahia mandou embora, foi embora. O cara foi campeão da Libertadores depois. Assim, então, o que o Bahia... Esse fato pra mim é novo, viu? Porque... Pois é, o que a gente via era uma espécie, talvez, pelo contexto do clube naquele momento, de ter caído para a Série B. A torcida estava saturada. Isso. Então, cara, a gente poderia dar essa justificativa, que é uma coisa até plausível. Não para desrespeitar, mas para cobrar, entendeu? Isso, pela cobrança. Então, caiu na arena ali, seja jovem, seja quem for, o torcedor não quer nem saber se você recebe X ou Y, o que ele quer é resultado. Entendeu? É isso que acontece. E aquele time, Neto, de 2003, que, se eu não me engano, Evaristo, ele fala, né? Vocês tomaram 6 do Flamengo lá, no Maracanã. E aí ele fala a questão que, se me tirarem, esse time é rebaixado. E não deu outra, né? A entrevista que ele dá é que vocês não conseguiam se comunicar dentro de campo. Aí ele cita isso e, eu, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu via isso assim e falei, pronto, meu time acabou ali, porque já fui para o 7-0 na final contra o Cruzeiro. E aquele ambiente ali, né? Como era? Salário? Era briga entre vocês? Como era? Porque o time tava caminhando, depois foi só ladeira abaixo e a torcida ficou talvez sem entender. Emerson falou aqui que o clima já era pesado. E já sabiam que ia ser rebaixado naquele jogo do Cruzeiro, que a torcida... sabe como é que deu 20 e poucas mil 20 mil pessoas na Fonte Nova. Eu tava lá. Meu tio, que é Vitória, foi só pra falar só pra ver o que ia acontecer, pô. É porque, assim, quando se fala em esporte, grupo, aqui tem uma equipe, vocês trabalham em equipe, então cada um tem sua função, mas todos têm que seguir aquilo que é estabelecido pelo grupo de um modo geral, né? Pela empresa, vamos dizer. E um clube de futebol não é só ter 11, 22 ou 30 jogadores bons, entendeu? Pensa você conviver com alguém... Eu fiquei mais tempo com meus colegas de trabalho lá do que com minha família, concentrando, viajando. Então, quando se monta um grupo, eu penso assim, tem que levar em consideração outros pontos que são importantes para tornar um clube vencedor. Por exemplo, em 2004, o treinador foi Vadão. Foi um ano para mim que foi muito bom, até o último jogo. Vadão. Pois é, saudoso Vadão. Por sinal, um cara que para mim me ajudou muito a nível de uma espécie de conselheiro. Muito... Talvez, acho que o último treinador do Bahia que tenha começado o ano e terminado o ano. Então, assim, quando você monta um grupo, você tem que levar em consideração essas coisas. Você não pode fazer com que as pessoas sejam amigas. Isso é uma coisa que muito particular. Você ser amigo de Felipe, ele ser seu amigo, é uma coisa que é consequência. Mas você tem que ter um grupo que tenha um foco, que todos queiram algo, que haja um respeito mútuo, que haja companheirismo, ou seja, que não haja ou que tenha pouca trairagem. Aquele grupo de 2003 era um grupo muito difícil.
difícil de convivência, era um grupo muito, não sei se dividido, mas uma galera difícil. Para mim, que estava subindo profissional, eu senti um impacto muito negativo. Não só eu, os meus colegas também. O Emerson era uma pessoa que dava um suporte bacana para nós. Então, nosso grupo, pela qualificação técnica, talvez não fosse dos piores da competição, do campeonato. Mas o ambiente tornava... O ambiente não era... Não o zagueiro era Valdomiro, não né? foi à toa que tivemos mais de 4 treinadores na temporada. Entendeu? Um ano muito complicado. Tinha Valdomiro, né, na zaga. Tinha uma galera, Valdomiro, tinha Acioli. Tinha um cara, tinha o... Agora um cara que jogou no Guarani, rapaz. Depois eu lembro o nome dele. Tem muito tempo, né? Quase 20 anos. Velho. Quase. Pô, ano que vem faz 20 anos. Não, 2003. Quase 20. Era 2004. Marcelo Souza. O zagueiro 3. Tinha outros, mas... Era um grupo, tinha Otacílio, Preto, tinha uma galera bacana. Um time bom, não velho. era um time ruim. Se você pegar no papel, não era um time fraco. Até porque foi um assim. time que foi bicampeão do Nordeste, né? Assim, temporadas passadas. 2002. 2002. 2002 foi. Então, era um time qualificado, porém, como você falou, o extracampo... Talvez tenha pesado, né? No frigir dos ovos. É porque, assim, quando você... Foi 7 do Santos, jogando talvez de igual para igual na Fonte Nova. Esse jogo aí foi até um jogo... Esse aí foi um jogo disputado. Esse 7-4... Rapaz, o primeiro gol do Santos, a bola é escanteio a favor do Bahia e o juiz dá tiro de meta. É porque... Aí o Bahia toma o gol do Santos. É inacreditável isso aí, velho. Eu tava atrás do gol, a bola bate no zagueiro do Santos e o juiz dá... Meu pá. Não, mas o VAR era escanteio, o VAR não ia... Não interferia nada. No escanteio, verdade. E aí Robinho mete um gol quase no meio de campo. Você tem uma memória boa, hein, velhão? Eu acho que é porque eu tava no jogo e eu perdi. Eu esqueço, essas coisas eu gosto de esquecer logo. E aí, quando a gente perde, né? Foi 7-4, foi 6-0 do Flamengo. Fala a vitória aí, ganhamos do São Paulo de 3-0, do Vasco 3-0. Eu lembro do que mais doeu. Eu não lembro que mais... E mais de alegria, né? Pelo menos tirar uma coisa boa daquele ano. Rapaz. Ganhamos do Vasco de Edmundo, velho. Olha aí. Uma curiosidade... Do Bavi também, acho que foi um... O Bavi perdeu, eu tô ganhando, velho. Acho que sim. Ganhou da Fonte Nova. E perdeu no Barradão. Era muito comum isso. Ganhar na Fonte Nova e perder no Barradão. Antigamente tinha... Curioso nesse jogo, Bahia e Vasco na Fonte Nova, o saudoso Lula Pereira é treinador, né? Aí ele falou, olha, onde Edmundo for, você vai marcar ele. O Edmundo, ele é muito, muito bom, velho. Além de ser rápido, técnico, ele é muito forte, né? Rapaz, começou o jogo, onde Edmundo eu tava na cola dele, fungando o cangote de Edmundo. Pega na bola, pá, tornozelo, pá. O jogo todo. 3-0 pra nós no primeiro tempo. Eu acho que foi 3-0 logo no primeiro tempo. Aí eu, inocente, molecote, fui chegar pra Edmundo pra pedir pra trocar a camisa. Rapaz, ele falou, sai pra lá, menino. Bate o jogo todo e quer trocar a camisa. Apelou comigo. Pegou ar. Sem saber ele, que ali eu cresci, né? Disse, agora que vai. Aí, segundo tempo, até que nem marquei ele, que eu fui pra outra posição, mas chegou esse jogo. Tá vendo aí, velho? Viu aí? Eu só lembro da tragédia, moço. Foi porque... Foi um ano trágico aí. Um ano tenebroso, velho. Mas... 2004, que bate na trave, né? 2004, fizemos... Pô, velho, foi campeonato um ano tão bom. Lindo, só velho. O último jogo acabou com tudo. Futebol. Campeonato Se fosse nas regras de hoje, a gente tinha subido. Eu acho que... Por pontos corridos, Bahia... E subiam só 2. O Instituto Marília, rapaz, o Bahia ganhou lá na cidade do Biscoito. Marília, 1-0. Um gol de Henrique de falta. Tava nesse... Rapaz, velho, ali eu também lembro que eu tava na casa de minha avó. Pulei daquele... Minha avó, você jogo vai difícil, morrer. Velho. E ficamos com 1 a menos, eu acho, aquele jogo. Assim, aí tinha uma musiquinha da torcida que era assim: ei, Selmi, pede pra sair. Selmi. E Selmi metia gol. Pô, Selmi era um cara tão dedicado. E ele metia gol. Eu me lembro que ele entrava na Fonte Nova com a 9 e tal, chuteirinha branca. Era injustiça. Ali, né? velho, pensa em um grupo bacana, velho. Quando eu falo grupo bacana, desde a diretoria, você pega... Os caras arrumaram a casa, Bahia. Foram 2 gestores, né? O Walter Teles e o Miguel Ketman. Eles entraram, nem do futebol eles eram, mas os caras eram gestores, né? Bem administrativo.
Tipo, pô, o ano foi um ano tão bacana, só atrasou o salário um mês, e eles chegaram assim, chamou o grupo para conversar e falou, ó, esse mês vai atrasar por conta disso, isso só vai ser no mês de maio. É outra coisa, né? Transparência, né? É porque assim, eu acredito assim, ó, na vida, quando você busca fazer as coisas certas, você está cumprindo a justiça, né? Então, no futebol, se você faz as coisas certas, há uma tendência, a bola bate na trave e entra. Quando você faz as coisas erradas, entendeu? Claro, Ao eu contrário, tô falando bate assim, na trave e sai. Pois é. Então, o sucesso de um clube, de um time, não é só você contratar jogadores bons. Entendeu? Então envolve, eu penso assim, talvez muitas pessoas discordem de mim, assim, mas você contrata jogadores competentes, comprometidos, você tem uma gestão comprometida, você tem uma equipe, desde do vestuário, desde tudo, tem um grupo, então isso favorece, o ambiente favorece. Então, um ambiente onde há muita trairagem, onde é muito ruim, porque você não vai só jogar, você treina, você vive, você almoça com o cara, Tá o você tempo dorme todo lá no com mesmo. o cara. Então, isso aí cria uma atmosfera ruim, eu penso, entendeu? Então, qualquer ambiente de empresa, ambiente, né? O futebol, eu acredito que ele mostra mais porque tem que ter o resultado ali na hora do jogo. Imediato. Né? Imediato. Evaristo tinha uma brincadeira com. A gente falava assim, Evaristo, futebol seria tão bom se treinássemos a semana toda, sexta-noite a gente ia pro hotel, dormia no hotel, sábado de manhã ficava num bom hotel, domingo de manhã a gente ia pra casa. Se não tivesse jogo, futebol seria uma maravilha. O que estraga o futebol é o jogo. Ele falava. Que pode levar o cara do céu ao inferno em questão de segundos. E ele, ídolo no Real Madrid, Barcelona, então ele tinha a palavra ali que... Respaldo pra falar, né? Isso foi em 2004, né? Esse ano que fala que que foi muito... Quando você saiu do Bahia, qual ano? Eu saí do Bahia em 2006. Saí do Bahia. 2000. Foi. Aí tive uma passagem no Graças Bragantino. a Deus. Por quê, velho? Aquele time da Série C era uma miséria. Você pulou uma fogueira, é isso que você quer dizer? Aquele time de 2006, pelo amor de Deus. O Bahia tava muito... foi o que o Vitória... Foi o ano dos dois na Série C, né? 2003, como o Bahia cai ali, muita coisa, trairagem e tal, esse negócio. Aí 2004 tenta arrumar a casa, não consegue subir, mas a gente esperava que 2005 fosse o ano. Um ano de frustração também. Foi o ano pior ainda. E pra mim foi pior ainda porque eu machuquei. Eu tive uma lesão no pubis. Fiquei... Desde o meio do ano, joguei muitos jogos com dor no pubis. E aí, antes de acabar o campeonato, eu tava machucado. Aí terminou o campeonato, o Bahia caiu pra Série C. E eu machucado. Pensa que o time caiu e você machucado. E ainda tinha aquele negócio que dizem que tinha um grupinho que recebia e outro não. Falavam isso lá também. Na verdade... Teve um que meteu uma bicicleta contra o Grêmio. Na verdade, eu fazia parte do grupo que não recebia. Pense um período difícil. Fiquei sem receber. Essas coisas que vai desgastando. O time também, outra coisa, o time também não era ruim, né? É porque... O Wesley, Pitbull, o Dio, Viola. Esse um time bacana, né? Emerson no gol, Emerson tinha voltado, né? Verdade. Esse grupo era um grupo, assim, a nível do papel, era um grupo muito bom também. 2005. Viola, sem mentira nenhuma. Viola meteu 2 gols de bicicleta no jogo contra o Grêmio. Uma bola tinha saído e o outro valeu. Ele meteu 2 gols de bicicleta no Grêmio. Viola é uma figura. Ele matou a bola aqui na caixa e aí virou. Aí depois do Bahia, qual foi o primeiro clube que você foi? Aí tive Madureira. Fiquei no Madureira. Antes do Madureira, fui Bragantino. Tinha machucado, né? Aí o Bahia, eu tinha feito a reabilitação no Bahia. O Bahia me emprestou pro Bragantino. Aí quando cheguei no Bragantino, eu tava voltando de lesão. O cara queria que eu jogasse Paulista pra onde? Imediato. Eu Jair Bala, chegou lá, primeiro jogo, botou pra jogar, a gente fora de forma, eu principalmente, tava 4 meses sem jogar, e aí fui aquém do esperado, terminou que rescindiram meu contrato, voltei, fui pro Bahia. Isso aí você tava emprestado, né? Tava emprestado, é. Aí do Bahia, fiquei aqui no Bahia treinando, mas o time falou que não tinha mais interesse, aí eu fui treinar por fora, depois fui pro Madureira do Rio. Aí foi, na verdade, o Bahia foi um clube que eu tive maior projeção, que o Bahia é um time grande, né, velho?
Eu saí do Bahia, eu comecei a trabalhar em times mais inferiores. Aí eu conheci o mundo da bola que eu não conhecia, onde eu submundo. Difícil o mundo do futebol. E aí foi difícil. Aí eu fui para Madureira, por sinal, um clube maravilhoso. Claro, levando em consideração que é um time pequeno em comparação com o Bahia. A estrutura em si. Joguei o Campeonato Carioca pelo Madureira. Fomos vice-campeões da Taça Guanabara, né? Ganhamos do Flamengo lá em do Bangu, primeiro jogo 2-1. Atropelamos o Flamengo. E crente que ia ganhar do Flamengo no Maracanã. Vamos 3 coquinhos, 3-1. Mas foi bom para um time como Madureira. Aí do Madureira fui para disputar a Série B com o Gama de Brasília, 2007. Quando saí do Gama, eu recebi um convite para jogar o Mineiro pelo Uberaba. Comecei a visitar os times pequenos, né? Tava no Uberaba, joguei lá o Mineiro. Daqui a pouco o Gama me liga para ir pro Gama. Fiquei em dúvida, aí me ofereceu um contrato melhor, papapá. Aí eu caí na besteira de sair do Uberaba, fui pro Gama. E o Gama mal no campeonato lá e papai teve que sair do Gama também. Aí foi um período difícil assim na minha carreira. Aí fui pro 13 da Paraíba, Campina Grande. E do 13 eu fui para Hong Kong depois. Fiquei temporada em Hong Kong. Pra mim foi muito bom a experiência. Outra cultura. Muito boa, cultura. País maravilhoso, lugar maravilhoso. Fiquei em Hong Kong a temporada. Conseguia se virar lá falando ou era... Lá eles falam muito inglês, né? Assim, eu não sabia falar inglês, nem sei ainda, foi arranha. Só que a sobrevivência, né, velho? É a lei, né, da sobrevivência. Mas tinha tradutor, intérprete, alguma coisa? Tinham algumas pessoas que falavam, amigos, que estavam lá há mais tempo e ajudavam, mas só aprende se você se virar. Aí saía sozinho para poder fazer as coisas, aí ia se virando. Comida, muito difícil a comida lá, muito. Mas aí superei. Foi bom, um período bom lá em Hong Kong. Ficou que uma temporada lá? Uma temporada. Eu fiquei em Hong Kong uma temporada e aí eu tinha feito um acerto de boca com outro clube e ia passar outra temporada, só que aí o clube perdeu um patrocinador. Eu aqui no Brasil, o clube entrou em contato comigo e disse que infelizmente não ia manter aquilo que tinha combinado. Aí terminei ficando no Brasil. Aí fui para o Veranópolis do Rio Grande do Sul disputar o Campeonato Gaúcho. Aí perdemos nas semifinais, parece pro Caxias. Depois fui pro Brasil de Pelotas, disputei Série C pelo Brasil de Pelotas e finalizei minha carreira no Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Aquele gramado alto, lendário, aquele gramado pesado lá De que ano do Castelão. 2012. Aí em 2012 eu tava contrato até final do ano. Isso foi no meio do ano. Tava me arrastando já futebol, velho, sem vontade nenhuma, ia por necessidade. Necessidade era meu ganha-pão. Aí queria muito estudar. Sempre eu percebia que tinha que estudar, né? Só que eu tive coragem para tomar decisão. Porque o estudo queria de mim, assim, dedicação, e eu não queria fazer uma coisa meia boca, né? Hoje, Neto, só fazendo uma ressalva, hoje talvez um atleta até dá para conciliar mais por conta do EAD da vida, né? Verdade. Antigamente você ficava uma temporada, e era presencial, só presencial. Você ficava uma temporada em um clube, ou até nem uma temporada completa. Ficava 6 meses, 4 meses, o clube dispensava, ou tinha alguma rescisão de contrato, e você tinha que sair. Aí, por exemplo, você estava matriculado numa faculdade aqui na Bahia, daqui a pouco do nada você ia ter que ir lá pro Rio Grande do Sul. Só essa burocracia de você conseguir uma transferência de uma faculdade para outra, o cara falava assim, não, deixa do jeito que eu tô aqui. É muito difícil. Eu até pensei quando estava em Pelotas, mas aí sondei, mas essa coisa de você ter que tem um contrato curto, e aí você tem que mudar, é muito burocrático. Aí juntou também a minha falta de coragem, mas graças a Deus a minha esposa sempre me incentivou a estudar. Minha esposa é diferente de algumas esposas, eu penso assim. Enquanto algumas esposas, ela se empolgava muito com o futebol, a minha se empolgava. Mas a minha falava, eu acho bom você estudar também. E eu sempre... Uma hora terminaria, né? E aí sempre eu não queria, não aceitava de bom grado isso, porque eu tinha um sonho no futebol, só que ela conseguia enxergar algo que eu não estava enxergando, sabe? Uhum. Porque assim, existe o sonho, existe a execução, algo que você vai conseguir realizar. Nem todos conseguem realizar o sonho que almeja, né? Claro. E aí eu comecei a dar atenção para ela.
Quando tava no Sampaio Corrêa, eu tinha contrato até o final do ano. Como eu falei, eu estava muito cansado emocionalmente de jogar. Não estava de nenhuma de jogar. Tinha uma filha de 2 anos na época. A minha esposa tinha feito um concurso municipal, tinha passado, e ela estava comigo só aguardando ser chamada. E aí, quando foi em junho, ela chamada a prefeitura de Salvador, ela olhou para mim e disse assim: bora embora. Eu disse: não vou não. Vai lá que eu vou. Aí pensei. Tem um cara que eu quero agradecer aqui, o Rodrigo, que hoje é preparador físico do Vitória. Na época ele era treinador da FTC, do time da FTC. Tava com muitas dúvidas, eu tava com muito... Acho que é o Rodrigo Santana, né? Rodrigo Santana. E aí eu cheguei e disse: rapaz, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu tinha machucado lá também. E assim, o submundo da bola, infelizmente, você machuca, seu salário diminui, é uma coisa triste. Triste. Só outro podcast pra gente conversar sobre isso, mas muita coisa triste. E aí eu peguei e comecei a pensar a minha vida. Eu disse: do jeito que eu tô indo aqui, eu vou chegar a um. Havia muitos profissionais bons na carreira como atleta que errou a carreira e não tinha um suporte, não tinha uma profissão. E aí quem conseguiu guardar um dinheiro, quem conseguiu ganhar dinheiro e guardar, investir, assim, dava para viver tranquilamente. Outros, eu via muitos que tinham sucesso, mas quando parava, não conseguia ter sucesso financeiro, ter sucesso na carreira, não tinha outra profissão e ia essa dificuldade. Aí eu cheguei e liguei para Rodrigo, disse: Rodrigo, pô, velho, quero parar o futebol e aí tô querendo estudar. O Netão, se quiser vir hoje para cá, eu consigo uma bolsa para você. Você joga na faculdade, faz vestibular, né? E aí você joga e eu garanto a bolsa para você. E aí, rapaz, eu pensei 2 vezes. Eu cheguei para minha esposa, falei para ela estava me incentivando a fazer isso. Aí, útil ou agradável, né? Aí cheguei na sala do presidente lá do Sampaio Corrêa e disse: quero ir embora. Como? Por que você quer ir embora? Quero ir embora. Eu não falei o que era, né, que eu queria fazer. Aí ele insistiu, eu disse: quero ir. Aí fizemos o acerto, rescindi o contrato e vim embora. Cheguei aqui em Salvador numa quinta-feira, vestibular no domingo, e aí comecei minha trajetória como estudante. Não sei vocês, mas eu tinha estudado tinha mais de 10 anos sem entrar na sala de aula. E aí quando cheguei na faculdade, primeira aula de anatomia, eu saí de lá, detonado. Disse: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Onde foi amarrar meu jegue? Pesa, né? Pesa porque esse é um mundo tempo distante, né, velho? É um abismo, né? Pelo menos no meu tempo, existia um abismo entre os estudos, a vida acadêmica e o futebol. Quando eu entrei na vida acadêmica, você vê que o futebol é só um grupinho, mas o mundo é muito mais do que o futebol. Inclusive, quando eu entrei na faculdade e fui estudar fisioterapia, o futebol teve influência completa nisso aí. E a minha ideia era entrar na faculdade, estudar fisioterapia e trabalhar no esporte. E hoje eu não trabalho no esporte, porque o mundo se abre, né? Você começa a perceber que você se interessa por algumas áreas, outras oportunidades, você vai... Mas é isso. Aí eu parei, falei para pedir rescisão, comecei a estudar e fui recomeçar. Entendeu? Não foi fácil, não, foi difícil. Mas assim, eu não me arrependo, não. Eu faria a mesma coisa, se tivesse a oportunidade mais de 10 vezes, eu não voltaria atrás, não. Porque, assim, velho, futebol é bom, é maravilhoso. Só que o atleta, se ele não tiver uma estrutura familiar para mostrar para ele assim, ó, você vai tentar, vai dar o seu melhor, você não vai desprezar aqui, ó, os estudos, que é difícil. É difícil você conciliar estudo e futebol, porque estudo você precisa de dedicação, de horas de estudo, e o futebol também precisa de treinamento, então é difícil você conciliar as duas coisas com qualidade. Sempre uma você vai ter que abdicar mais. Só que se você conseguir conciliar, mesmo que você não dê o seu melhor nos estudos, já é alguma coisa. Por quê? Porque se não der certo, não fica desamparado. Velho. Eu conheci um cara, fui com ele na base do Vitória, com 12 anos, passou assim um tempo, eu trabalhava com Dortz na Infinity, na época que eu estava estudando. O cara me olhou assim: Neto, eu disse: sou eu. Não lembrei dele. Tô falando de tal, velhão. Que bom te ver, abração. Um cara, há um tempão quando eu convido. O cara hoje é médico urologista. Ele falou pra mim a trajetória dele e os pais deles: não, você vai estudar, futebol não tá dando não. Claro,
Existem situações. Claro. Ele teve um suporte familiar, ele teve recurso. Quando eu falo, não é para a pessoa desprezar o esporte. A minha palavra é que haja assim, cuidado, que o atleta ele entenda, ou que tem alguém que oriente ele possa compreender que o futebol nem sempre vai dar certo. Possa ser que ele quebre a cara aqui, consiga se restabelecer, faz parte, mas nem todos vão conseguir chegar naquilo que deseja, entendeu? E aí? E se não chegar? O que vai fazer? O que vai fazer? Eis a questão. Por quê? O cara cresce, enquanto eu era juvenil não tinha filho, eu não tinha um pinto para dar de comer, eu cresço, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um compromisso, eu tenho um boleto. Muda o ambiente. Muda tudo. Então, assim, o homem, E se você não vence... ele precisa crescer, ele precisa... E se você não vence em campo, o boleto vence. Pois é, tem essa... É verdade. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei que foi difícil, velho. Por conta de uma situação que eu vivi. Porque, assim, eu recebia mal ou ruim, eu recebia salário. Se atrasado ou não, eu recebia. E por estar machucado, eu recebia menos ou não, eu recebia. Depois eu parei de receber. Eu fui estudar. Minha esposa deu um suporte para mim incrível. Ajudou. Eu lembro uma amiga minha, uma escolinha de educação infantil. Ela chegou para mim assim e falou: Polônio, conhece algum recreador, alguém que faça educador físico, que trabalhe em escola? Escola pequena, simples. Eu tenho um amigo meu, vou indicar. Aí indiquei o colega disse que não podia. Na verdade, ela queria me convidar para ser recreador. Assim, velho, para mim, pensa direitinho, ó. Olha que coisa. Eu creio em Deus, velho. Deus é tremendo. Por quê? Porque o ser humano, uma coisa muito importante é que todos nós, iguais. E uma coisa que Jesus ele valorizou é o serviço. Então, ele fala que o maior é o que serve, né? Na sociedade atual, o maior é que é servido. E para mim foi uma experiência boa porque me fez eu ir pro... Não é que foi humilhado, isso não é humilhação. Trabalho nunca é humilhação. Mas eu tive que, um atleta de futebol, jogou no Bahia, trabalhar numa escolinha de criança, educação infantil, fui dar aula de recreação. E para mim não foi fácil, porque eu nunca tinha feito isso. Na faculdade, quando eu entro na sala, que eu chegava na escola, eu sempre me cobrava, né? Pô, será que eu tô fazendo um bom trabalho? E aí eu chegava, a galera fazia uma festa, as crianças vibravam. Aquilo era um consolo, porque eu entendia que eles gostavam de mim, gostavam do meu trabalho. Pô, velho, mas foi algo que somou muito na minha vida. Porque tem coisa melhor do que você aprender a lidar com pessoas. Todos esses. Idoso, criança, adulto. Então, isso para mim foi um aprendizado que o futebol me ajudou e que foi complementando no pós-futebol. Então, foi um período difícil. Depois eu conheci o Dortas na faculdade. Conheci assim, eu já conhecia a Dortas, mas eu fui aluno dele. Ele teve a coragem de me chamar a trabalhar com ele. Dortas, gente boa. A gente. Fiquei com ele um tempo. Aprendi muito com o Dortas. Eu lembro de uma frase de Dortas que me chamou muita atenção. Ele falou assim para mim: Neto, você é muito dedicado, eu te admiro. Você vai longe. Só que tudo tem um tempo. Uma árvore, ela não nasce o fruto do dia para a noite. E é curioso, um conselho sábio, porque a gente às vezes quer a coisa de imediato, né? Foi um processo. Foram 5 anos da minha vida que eu construí degrau após degrau. Né? Interessante. Falou sobre o seu trabalho com as crianças e eu acredito muito no propósito, né? Tudo tem um propósito. E você como jogador de futebol, ter passado por vários clubes, ter ido lá para Hong Kong, voltado, tinha uma vaga disponível. Você indicou um amigo, o amigo não podia, mas era para você. Porque aquelas crianças queriam te mostrar que você era alguém valorizado. Quando todas as vezes que você chegava naquele lugar, você era uma pessoa que fazia a diferença na vida daquelas crianças. Então, nesse processo que você passou, difícil foi, mas quando você olhava para cada criança daquela, você via um sorriso, a inocência e a honestidade das crianças para dizer: pô, Neto, você é show, cara, você tá aqui, você tá trazendo alegria pra gente. E aquilo mexeu com seu coração, com certeza te impulsionou. Faz parte do degrau após degrau, fez parte da sua transição, né? Na sua carreira pós-futebol.
Sim. Quando você fala, eu me identifico bastante, porque eu também joguei futebol profissional também. Joguei mais na base. E é o profissional, porém tive uns empecilhos aí que não cheguei a me profissionalizar. O clube não quis me profissionalizar por algum motivo. E aí, depois eu parei de jogar futebol, parei até mais cedo do que você. Parei com 21 anos, né? E também que eu cheguei numa fase que não era profissional, estava muito difícil, as coisas estavam muito complicadas. Resolvi também estudar. E conversei comigo mesmo, falei assim, poxa, eu tenho que dar um basta, mas eu tenho que pensar no passo a seguir, né? Eu não poderia parar e falar assim, não vou fazer. Não, eu, de alguma forma, agilizar o meu lado. Como você falou, foram 10 anos depois que você tinha saído, sei lá, do ensino médio para voltar para uma sala de aula. Comigo foi mais ou menos isso, de uns 5 a 6 anos que eu tinha parado de estudar, né, para jogar futebol. E aí fui buscar a vida acadêmica. Eu senti essa dificuldade, todo atleta sente. Por isso que o que você falou aqui é primordial, é essencial. O atleta ele não pode esquecer da parte dos estudos. Ah, mas eu tenho investimento. Mas estude. Porque um dia talvez você precise desse estudo, desse conhecimento para investir no que você quer. Sua vida como profissional não vai durar para sempre, né? E isso também cabe para os jovens que estão chegando agora no futebol. Precisam de entender que vida não é só o futebol que você vai correr atrás ali. Uma hora vai acabar aquele momento. Faz parte do processo. Propósito. Verdade. Eu gosto muito de uma analogia de você pega uma pessoa e coloca ela no primeiro andar de um prédio, você pega outra pessoa e coloca no 25º andar. Aquela pessoa que está no primeiro andar, ela consegue enxergar só no máximo 100 metros de distância. A que está lá no alto, ela consegue ver um mundo bem mais amplo. Horizonte. Assim, é importante que as pessoas que estão em cima, quando eu falo em cima não é sentido de status, mas de experiência de vida, possa mostrar para muitos jovens que estão no futebol que o futebol não é tudo. O futebol é muito bom, mas não despreze os estudos. Porque os estudos vai dar a essa pessoa, caso ela consiga ou não, mesmo se ela conseguir, ela vai precisar ter estudo para administrar o que ela conquistou, entendeu? E caso não tenha conquistado tanto, ela vai ter que tocar a vida dela, para que ela possa viver. É muito triste você ver um cara que jogou com você, que teve sucesso. Não falo isso mas você vê o cara pedindo ajuda. Para ele, eu penso que é difícil um pai de família, entendeu? Então, seria legal se todos que não conseguissem se profissionalizar e ter sucesso profissional no futebol tivesse uma profissão, tivesse uma profissão, algo digno, sabe? Estudasse. Isso é muito importante, isso dignifica o homem, entendeu? Então, eu gostaria muito de um dia ver, eu acho que hoje tem até menos, mas assim que os atletas, de um modo geral, eles tivessem essa consciência. Eu não posso deixar de falar aqui da AGAP, quando eu estava na faculdade, eu fiquei 2 semestres pela faculdade, a faculdade estava cobrindo 100% da minha bolsa, mas passou por uma crise a faculdade e teve que cortar as bolsas. E aí eles, ao invés de 100%, só colocaram 30%. E eu estava sem trabalhar, eu estava recomeçando a minha vida, então tinha que arrumar mês para poder manter meus estudos. E aí foi que veio a GAP, eu fiquei sabendo da GAP, por incrível que pareça, um amigo que jogou comigo lá de Sampaio Corrêa, cara bem antenado, apesar de estar no futebol, naquela época, cara que lia muito, ele falou, rapaz, tem a GAP. Olha se lá na Bahia não tem a GAP. Eu cheguei aqui em Salvador, mesmo com a bolsa da faculdade, eu fui pesquisar a GAP, me cadastrei na GAP. Essa GAP foi para mim um presente. Por quê? Porque como a faculdade tirou os 100%, foi para 30%, eu tinha que pagar o restante. Aí acionei a GAP e a GAP cobriu esse valor. Eu pagava por mês um valor bem irrisório. Por isso foram quase 4 anos, sabe? A GAP cobriu. E aí, para mim, foi muito bom. Total diferença, né? Formei. Fiz uma pós-graduação, a GAP também cobrindo. Então, assim, o que eu observo é que é para todos os atletas. Entendeu? Então, é uma coisa que hoje nem sei se a GAP está no mesmo esquema de antes, porque houveram algumas mudanças nas leis aí
talvez acho que perdeu alguns benefícios, mas foi uma grande oportunidade para mim e para muitos que se formaram desse modo. Deu uma rica oportunidade mesmo. Tem um arrependimento, velho. Foi tudo preparado, né? Tudo. Minha esposa ficou muito preocupada quando eu parei, porque ela foi uma incentivadora, né? Não a parar, não a frustrar meu sonho, mas a ir para a realidade, né? Continuar. Porque o futebol não estava dando para mim mais. Eu estava jogando para ganhar dinheiro para me sustentar. Claro, o salário que eu recebia em comparação com o cidadão comum era um salário mais alto, mas eu conseguia manter um contrato de 3, 4, 5 anos. Então, eu guardava dinheiro, tinha que gastar depois. E quando eu parei, ela ficou um pouco preocupada, porque ela tinha medo de eu ficar frustrado, né? Eu fiquei, não. Eu, graças a Deus, assim, com toda dificuldade, superando dia após dia, não foi fácil. Mas Deus é tão bom que Ele me deu muitas oportunidades e colocaram pessoas no meu caminho para me ajudar. Ajudar, assim, dando oportunidade para estudar, como Dortas. Ajudar através de Rodrigo. Ajudar através da GAP. Ajudar através de contatos. Então, tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, que eu acho muito bacana. Diz assim, ó: lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará, né? Cara, lançar pão nas águas e depois vai achar. Quando você lança o pão na água, quem come o pão? O peixe. Quem come o peixe depois? Nesse mesmo texto fala assim, ó: plante sua semente de manhã, mas de tarde não fique com o braço cruzado. Ou seja, a ideia que a Bíblia ensina é que você tem que se virar. Você tenta aqui, mas não despreza aqui, vai tentar cá. Então, tudo isso eu vim aprender nessa transição. E transição, o nome já diz, transição, é algo que não é fácil. Entendeu? Mas, como eu falei, foi muito bom para mim, foi muito, muito enriquecedor. Eu estou até enfatizando muito isso porque eu tenho uma preocupação grande com muitas pessoas que estão no futebol hoje, mas por status. Você fala futebol baiano, eu não tive a oportunidade de jogar nenhum time da Bahia. Joguei no Bahia, no Vitória, bem na base. Mas, se você for fazer uma pesquisa e você entrar no ambiente, tem atletas que vivem hoje com um salário baixíssimo que atrasa para sustentar um status de atleta de futebol. E depois? Entendeu? Então isso é muito triste, porque esse atleta um dia vai parar de jogar e vai fazer o quê? Aqui mesmo, direto nos campeonatos menores, né? Que são os times de aluguel, o cara vai lá, joga 2, 3 meses por um salário aí. Aqui na Bahia tem vai rodando. Tem do cara, como não tem os mestres, muitos não jogam, mas o cara tem que reverter o amador para jogar intermunicipal, né? Tem essa parte. Para jogar, para ganhar dinheiro mesmo. Para sobreviver. Para sobreviver. Porque às vezes o clube que paga intermunicipal, as seleções intermunicipal, vai pagar o quê? 2, 3, 4, 5 mil, aqueles que conseguem pagar, né? Mas a maioria vai pagar ali um salário de 2 mil, 3 mil reais. Só e acredite, tem muitos clubes pequenos que eles nem pagam nem isso. Tem só o nome. Infelizmente, é terrível. Para o atleta é um negócio. Eu vou dar só uma pausa aqui pra gente falar sobre os nossos patrocinadores, certo? Neto respirar um pouquinho aí, porque quando a gente fala tanto de futebol como dessa transição, é algo bem enriquecedor, né? Não apenas para você, né, Neto? Mas para quem tá ouvindo também, para quem é atleta que tá iniciando agora, é bem interessante. Mas gostaríamos de agradecer, né, aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer de verdade, né? Trazer isso aqui para a mídia social, trazer os nossos dados aqui através de um podcast, tudo permeia através dos nossos patrocinadores. Então, agradecimento especial ao Fit Academia, né, lá em Canabrava. Você pode ir lá, vai me encontrar Guto ou eu também. Vamos estar lá na Wolfit. A Pra Cima, que é nossa patrocinadora aqui, ó. Vestimentas, bonés, camisas, bermudas, tem sungas também. A loja da Pra Cima fica ali na Graça Master, né? Você pode dar uma chegadinha lá que você vai encontrar. É de que me perdoe, mas hoje é dia de Bahia. Ele teve que vir de Bahia, mas o nosso amigo Ed Carlos vai estar te esperando lá na Graça Master. E também na Ateliê Casa 9, lá na Santo Antônio Além do Carmo, também tem um stand lá da Pra Cima. A ID Sublime, que é a nossa patrocinadora aqui, ó, das canecas. Neto já ganhou a dele personalizada ali, tá vendo? Neto Apolônio. E aqui tem o podcast Fute Baiano, Papo Fute Baiano. A Bunker, que é
a dona desse estúdio, né, que tá trazendo aqui essa estrutura pra gente estar passando para você. A Rodlock, locação de máquinas. Você também pode estar alugando suas máquinas pesadas aí com o nosso amigo Rodrigo. Isso. E trazer também a PIR Soluções e Negócios. Com Paulo Sérgio e Ricardo Souto, nosso mais novo patrocinador aí, que tá vindo com tudo com a gente aí, programadores de software, programação de computação em geral. Você também pode estar encontrando. Vai colocar no nosso Instagram lá, o arroba de todos os nossos patrocinadores. Já tem, eu vou só reforçar lá para você o que você precisar, tanto de vestimenta, a programação de software, você vai encontrar os nossos patrocinadores. Então, seja um patrocinador do Papo Fute Baiano, com um apoio especial aí de RS Fotografia, Cinema e Vídeo. A gente trabalha aí com o nosso amigo Rogério, trazendo essas edições, vídeos pra gente. A Barberfrois, a barbearia, também você encontra lá em Canabrava. Deu grau, pai, no seu cabelo. Procura lá o Mi. Procure Almir Frois. Dá um grau na barba. É barba, cabelo e bigode. Você vai fazer tudo lá na Barberfrois. Beleza? Tem mais algum? Não. Você que está aí assistindo o nosso vídeo pode ser um patrocinador nosso também e fazer isso tudo acontecer. Valeu? Vou voltar aqui para o nosso papo com o Neto Apolônio, um papo muito bom. Como o Neto falou, a gente vai precisar de outro podcast para falar, né? Muita resenha. Muita resenha mesmo. Agora, Netão, eu vou fazer 2 perguntinhas aqui para você. O melhor técnico que você trabalhou, que foi, você fala assim, pô, esse cara foi uma lição de vida que eu tive. E a outra vai ter outra. Tá, pode perguntar. Pergunte logo. O melhor jogador, assim, de termos de convivência. Também passou uma lição de vida pra você. E o pior cara que você teve que marcar. Ele já falou um pouco aí de Edmundo, né? Mas. Sei lá, ele jogou contra o Baixinho também, né? O Baixinho era o cão, pô. Ó, melhor técnico, assim, eu posso falar 2? Pode? Pronto. Tá à vontade. Aqui você manda. Porque assim, quando eu falo em técnico, tem cara que é muito bom, velho, que é muito técnico como treinador, ele tem muitos recursos técnicos, mas não é um cara que sabe conduzir um grupo. Pra mim, na minha opinião, um bom técnico é aquele que consegue fazer a leitura do jogo, consegue fazer uso da parte técnica dele, mas é um cara que tem um grupo nas mãos. Pra mim, isso aí é um cara... O Tite hoje você vê o maior exemplo disso. Você vê que ele é um cara que tem um conhecimento que tem e tem um grupo dele. Então, pra mim, o Vadão, o saudoso Vadão, pra mim foi o melhor técnico que eu tive, ele e o Marcelo Chão. Por quê? Porque os dois, além de ter um conhecimento técnico, eles tinham um conhecimento, eles sabiam conduzir pessoas, eles tinham a capacidade de ouvir. Eu vivi uma situação com o Vadão muito curiosa. Não sei se vocês lembram, Bahia Brasiliense lá em Brasília. A gente começou o jogo, o Vadão fez uma mudança, ele tirou Neto Potiguar e colocou Arizão, Ari. A ideia dele era... Volante lateral. Fazia tudo ali. Coringa. A ideia dele era fazer um esquema que pudesse pegar no contra-ataque o Brasiliense. O Brasiliense é um time muito bom. E aí começou o jogo, mesmo em 2 minutos tomou um gol. Aí desandou tudo. Foi um desastre. Foi tomando 2-0, parece que foi 2-1. Aí quando chegou aqui no Fazendão, pós-jogo, a gente foi pra casa, no dia seguinte teve aquele bate-papo, aquela resenha de pós-jogo, né? Eu nunca vi um treinador, velho, como o Vadão, um treinador que tinha uma experiência de vida, uma história de vida. Ele chegou no grupo e abriu cada um falar o que achou do jogo, quais pontos queriam pontuar, queria sinalizar, pontos positivos e negativos. E eu, molecote, tinha pouco tempo profissional, eu caí na besteira, não, né? Tive coragem de falar, professor, eu achei que o senhor foi infeliz na sua escalação. Putz. Falei assim. Na hora, eu percebi que os colegas regalaram os olhos assim pra mim. Tá todo mundo olhando pra você. Vixe. Eu falei assim, por quê? Porque eu entendi que o senhor tinha um interesse, tinha um projeto no campo, porém, tomou o gol, desandou tudo. E aí, o erro, achei que o senhor deveria não ter entrado com esse time, teria que ter mudado, ter entrado com o que o senhor tinha feito antes.
Rapaz, pense um cidadão, ele... Claro. Não, foi Na fase de classificação? Moço, eu sei que ele o viu. Eu pensei assim, vou cair no crime, vai me tirar do time. Agora foi que deu. Quem disse, velho? Ele aceitou aquilo ali, ele realmente reconheceu que ele tinha errado, ele aceitou e ele assim, pontuou o que ele pensava, mas infelizmente não aconteceu como ele queria, entendeu? E aí, pra mim foi um ponto que ele ganhou muito, pra mim, ganhou muito crédito, né? E talvez você também, né? Por ter falado. Que coragem mesmo. O cara que teve coragem naquele momento. Imagina, eu fico imaginando aí a galera, os mais velhos. Esse menino aí chegou. O Juvena chegou falando. E o outro foi Chamusca. Chamusca eu joguei, Marcelo Chamusca, joguei com ele na base. A gente ganhou muitos títulos na base do Bahia. Cara que até hoje é fora do sério. Por quê? Porque ele tem um conhecimento técnico e é um cara que consegue conduzir o grupo. E quando eu falo isso, assim, pode falar, mas o grupo é bom, é fácil. Tem grupo que não é um grupo fácil, mas o treinador, ele tem a capacidade de enxergar cada peça e saber lidar com cada uma delas, sabe? Isso é uma virtude de um bom líder, né? E ele fazia isso. Então esses dois, pra mim, foram os melhores. Assim. O time do Bahia mesmo que caiu, as peças não mereciam ter caído o último rebaixamento agora. Pois é. Ano passado. No passado. É porque futebol não é igual receita de bolo, né? Então, aí botou o argentino veio, ganhou um jogo, acho que de 7, 8. Desandou em relação a jogador, velho, difícil de marcar. Eu não lembro, assim, o Edmundo era difícil de marcar. Se eu parar pra pensar, talvez eu suja, mas peguei muitos jogadores difíceis de marcar. Muito. Por quê? Qual era o jogador que eu achava difícil de marcar? Não era nem aquele forte. Era o jogador que ele buscava os espaços vazios, cara rápido, sabe? Para um marcador, o marcador em si, ele tem que... Uma coisa que eu lutava muito, eu me treinava, eu ficava fazendo autoanálise em mim, fazia um treinamento para eu não olhar a bola. Quando o defensor ele olha a bola, ele vai ser enganado, porque o jogador atacante ele vai sempre buscar os espaços vazios. E há uma tendência de o defensor focar na bola. Então, eu tentava focar no meu adversário. Entendeu? Por quê? Porque era mais fácil eu alcançar ele se eu estiver mais próximo dele. Então, os mais difíceis eram aqueles que eram lisos. Por exemplo, teve uma situação no Bavi, Barradão, eu estava de terceiro zagueiro e jogava de volante, aliás. Estava de volante. E a zaga era Valdomiro. Não, perdão, terceiro zagueiro. Só que eu estava do outro lado. Era eu, Valdomiro e acho que a Cioli, não sei, na defesa. E aí era Gilmar, um atacante. Gilmar, que o cara corre mais que a sombra dele, velho. E aí, o Gilmar, era muito difícil marcar ele. Não que ele era um cara muito técnico, ele não era. Mas ele era rápido. Muito rápido. E aí eu dava uma distância pra ele, porque quando o cara esboçava lançar a bola pra ele, eu tinha tempo de chegar. Mas sempre dava um espaço grande, então era um cara difícil por conta da velocidade. Entendeu? Mas assim, o que mais assim, eu tive dificuldade geralmente eram esses, mais rápido, né? Que os caras conseguiam pegar. Cara rápido e inteligente. Em relação ao atleta, qual foi a outra pergunta que você fez? Era do atleta que você conviveu. Bom de grupo. Bom de grupo. Legal. E que passou lições pra você, né? Eu vou falar aqui de alguns que eu convivi aqui no Bahia, talvez vocês conheçam, devem conhecer. E se tornaram mais que colegas, se tornaram até amigos, né? Eu gostava de andar com eles, por exemplo, o próprio Robert, o Dio. Por quê? Porque eram caras que tinham uma vida já consolidada profissionalmente. Eram caras simples, velho. Um cara que chamava pra conversar. Robert é baiano, né? Mas não morou. Nasceu na Bahia, mas morou fora sempre. O pai dele era baiano. O Dio, o próprio. Vou lembrar aqui mais. Elivelto. Tem um Paulinho, que era o parceiro de carona, Paulinho lateral direito. O Elivelto é o lateral esquerdo? Ele é o lateral esquerdo. Meio tafuntarrado, né? Ele traíra. Por quê? Falava assim. Dizia que ele tinha uma perna, mas ele mesmo falava, acho que tinha uma perna mais curta que a outra. No Bahia ele não conseguiu jogar, teve uma panturrilha direto. Muito bom jogador. Cara, bom demais. Teve vários, tiveram vários jogadores que... Paulinho ainda joga, né? Paulinho parou.
Paulinho, o último clube dele foi a Jacuipense. Paulinho. É isso. Paulinho era um amigo de carona. Como era isso, velho? Como é que ia falar? Como é que ia falar que o cara desse é mala, pô? Moço, quando eu comecei a jogar profissional, 2 pés rapados, ele não tinha nada, velho. Os caras terminavam o jogo, ia pra casa de carro, ia de ônibus, imagina que situação. Terminava o jogo? Logo no começo, depois melhorou. Depois da situação. Paulinho é o seguinte, Paulinho morava no Dendezeiro. Ele morava no Lobato ali na... E pra ir pro Fazendão, velho, tava muito longe. Paulinho era um parceirão. Paulinho, ele ia lá, passava em minha porta, me pegava e ia com ele. A gente achava gasolina. Paulinho era bacana. Pô, massa, né, velho? Isso marca, né? Pô, marca. Eu lembro uma vez que eu tava aprendendo a dirigir, tava tirando a carteira. E ficava no Fazendão concentrado, né? No Fazendão, não tinha nada pra fazer. Uhum. E aí, Paulinho, dá uma volta no seu carro aí pra treinar, velho. Aí, eu sem saber dirigir direito. Eu peguei o carro de Paulinho, ele do lado. Um golzinho bola. Rapaz, eu achava que quando eu acelerasse, o carro ia igual o carro automático, né? Que a marcha passa sozinha. Eu quase estouro a caixa de marcha do carro de Paulinho. Meu pai, passa a marcha, passa, peraí. Rapaz, o Paulinho ficou bravo comigo. Mas Paulinho era parceiraço. Parceiro. Isso é bom, pô. Quando né, faz uma amizade assim. Mas nosso grupo, a grupo que subiu pro profissional era um grupo bacana. Ó, Márcio, Paulinho, Luiz Alberto, Jair. Luiz Alberto. Nicásio. Vitória depois, né? Nicásio. Tinha uma galera boa, velho. Nosso grupo era bacana. Cícero também era. Cícero era mais novo, né? Mas assim, nosso grupo, até eu faço parte do grupo. O treinador era o Nelson Góes na base. Nelson Góes, tinha música. Nosso Góes foi no juvenil, tinha música nos juniores. Então, assim, era um grupo que olhava assim, só um cara bom, velho. Eu acho que eu era o que menos tinha chance de chegar profissional. Mas você vê os caras que eram bons. Já a Ibala era um vampeta, acho até mais rápido que o vampeta. Então, era um grupo muito, muito promissor. A gente ganhamos título Copa do Nordeste de juniores. Ganhamos Taça da Bahia em cima do Vitória, na Fonte Nova. Vitória jogávamos pelo empate. Aí começou o jogo, o Vitória meteu 2-0. Fonte Nova cheia. Juniores, né? Aí fomos pro vestiário. Durante nós conversamos, fomos quebra-pau lá dentro, voltamos, metemos 4-2 no Vitória, atropelamos no Vitória. Essa coisa é boa. Eu falei porque ele gosta de... Olha que resenha, aí depois que acabou o jogo, eu era o capitão. Aí, pra entregar, quando acabou o jogo, velho, a torcida invadiu o campo pra arrancar nossa roupa, velho. Corre pro vestiário, vai arrancando roupa, a gente de sunga. Pra pegar o troféu, eu tive que ir com a polícia pegar o troféu. Tem uma foto minha, depois no meu Instagram tem uma foto, eu assim, o que é Adinaldo Rodrigues, né? Ele era na época, e eu com o troféu aqui, e a multidão do lado e cercado de policial pra pegar. Isso no Júnior, né? No juniores. Era Taça da Bahia de profissional, mas o Bahia Vitória disputava com os juniores. Aí fomos campeões em Marcélia, bicampeões lá. Esse time, velho. O time era bom, juniores. Vitória, nesse período, não ganhou nada pra nós. O Xavier falou aquela resenha. Eu vou conversar com ele. O Xavier era mais velho que eu. Então, o mais velho que talvez ele tenha ganhado. Mas pegou uma outra geração. Outra geração, né? O nosso time com o Chamusca, a gente ganhou muitos títulos. Aí, profissional, que a gente subiu aí, enfrentou outra situação. É o que você fala, né? O treinador ali, ele fez total diferença, porque conseguiu ganhar a equipe, o grupo, né? O grupo, os jogadores, o ambiente era outro, era aquela coisa, e vocês começaram a fluir dentro de campo aquilo que passava no extracampo, né? Sem dúvida. É importante demais. Agora, Jair, quando eu entrei em contato com o Neto, eu mandei a mensagem, Neto me ligou depois, aí a gente conversando sobre Jair. Jair deu um azar, retado, que ele venha... Vocês estavam bem, né? E aí ele rompe ligamento lá contra o Atlético Mineirão. Eu lembro. E ali pra mim, talvez, aí depois ele volta, rompe de novo, né? Rompe. Curioso que... E era seleção, era tudo, né? Jair sempre foi um jogador diferente. Porque assim, tem aquele jogador que você vê que é competente, mas o Jair, ele era além da conta. Entendeu? Aí pegava a bola assim no meio campo e conseguia costurar, velho. Ele parecia ser lento, mas os caras não conseguiam alcançar ele. Verdade. Ele era um profissional como jogador de futebol muito bom mesmo. Fora de série, né? Fora de série. Não lembra dele, não? Não lembro, não. Lembro. Eu lembro das camisas do Bahia que... Eu acho que foi do
o negócio da Rummel, que aí não teve a Rummel, que disseram que as camisas foi manchada, e aí o Bahia foi jogar com a pênalti com os números colados no... Essa história... Mas não é difícil, esse pode ser verdade mesmo. Foi 2005 ou 2004, eu acho. Aí entrou a Diadora, se eu não me engano. Eu tenho uma em casa da Diadora, acho que foi 2004, 2005 Diadora. 2005. Rapaz, é inacreditável. 2004, O Bahia eu acho começa... que era pênalti, parece. O Bahia começa o Campeonato Baiano com as camisas tudo remendado. Se pegar na coisa, tem aí você bota no YouTube, tem lá Neto, Galeano com as camisas com o número coberto. Quando você faz a estampa que vai personalizar, era assim. E aí o Bahia entra. Tanto que eu ia na Fonte Nova e falava assim, pô, os caras têm uma camisa da Rummel ali, ó. Que diabo de camisa é essa, velho? E umas manchas na camisa. Negócio mal acabado. Aí o Bahia entrou com a Diadora, que é a camisa Diadora é bonita aquela camisa. ligadinha. Tem uma até hoje. Patrocínio não, da Muriel. Deve ter umas 10 ou umas 70 camisas. É, Bahia? 70 É. camisas do Bahia. Todo Bahia? 70 Eu ia camisas do frisar Bahia. isso, né? Que ele talvez tenha essa antiga aí, mas são 70. Tem quanto essa- já chegou a 70? Acho que já tem 70 já. Tem calça, tem meião, tem tudo lá, velho. Bahia mesmo. É, Short, tem que coisa aí. cueca. Não, cueca. Essa parte da cueca. Não me recordo, não. Tem tudo do Bahia. Mas assim, eu via mesmo, eu ia pra Fonte Nova em 2004, 2005, se não me engano. Tinha Cícero. Uma galera boa, velho. Esse cara, Luiz Alberto, que ele falou aí. Pô, e os caras foram indo. O Cícero jogou no São Paulo, campeão, um monte de coisa aí. Tá onde o Cícero hoje em dia? Sumiu, Mas o né? Cícero teve bastante sucesso. Ele Cícero jogou na Alemanha, jogou na no São Reta Paulo. Berlim, eu acho. Ele, no Bahia, quando saiu do Bahia, foi pro Figueirense, né? Ou aí ele fez sucesso em 2000, com aquele time de Soares, Schwenk. Cícero, o legal de Cícero é que com a gente, ele jogava de volante, mas Cícero de volante não era rápido, né? Ele tinha uma capacidade técnica de passe, só que o forte de Cícero era o cabeceio. O cara poderia pegar o maior zagueiro gigante, ele ia lá em cima e ganhava do cara. Muitos gols ele fazia assim. E aí, encontrou um treinador que entendeu a forma de jogar dele, colocava ele como um meia, não dava ele aquela atribuição de ter que marcar muito, porque ele não tinha muito recurso de marcação. E ele fazia boa ligação e muitos gols de cabeça. No Bahia ele jogou muito improvisado, não foi? No Bahia jogou até. Lateral Foi muito esquerdo. xingado lateral esquerdo. Não era dele, né? Não era. Volante também. O Bahia tinha um... Ele foi e voltou, se eu não me engano. Ele jogou em 2004 e voltou em 2005. Foi o volante que era Rodriguinho. Rodriguinho era. Ele fez o Bahia e Náutico na Fonte Nova. Eu tava nesse jogo aí. Tupi da Fonte Nova, ele faz um gol. Esse é um cara bacana também, Rodriguinho. Eu lembro desse gol. Ele invade, dribla o goleiro, né? Parece. Ele tira do goleiro. Aquele time não subiu por... Foi bobeira, velho. O último jogo nosso lá, nós vacilamos. 2 pênaltis não marcados, né, Paulo César de Oliveira? Segue o jogo. A corneta colar, né? Tem que... O ano que eu casei, ó. Eu casei na semana depois. Eu machuquei o tornozelo, quase entro na igreja de muleta. Que situação. Perdeu o jogo, deixaram de ganhar o bicho, Machucar o tornozelo e pra entrar na igreja de muleta, imagina. Ainda bem que você casou, né? Aí... Pelo menos isso, é uma corajosa, uma galera fazer 18 anos de casado aí, ó. Pô, que massa, velho. Foi um ano difícil, né? Mas... Que dia hoje é 6 de dezembro. Dia 11 de dezembro foi justamente aquele jogo lá, o bendito aquele jogo lá que a gente perdeu. Dia 17 eu casei. Olha aí. É um mês bom. Teve suas dificuldades, mas... Ele nem lembra do jogo, pô. Não lembro. Ele só lembra Você é quem pensa, não lembro. Se machucou no início. Machuquei com 20 minutos de jogo e acabou. O cara fica, né? Caramba, marcou pela derrota e marcou pela lesão. Uma lesão grave, tornozelo. Se tivesse rompido os ligamentos. Muito feio, mas graças a Deus eu recuperei. Custou, mas recuperei. Graças a Deus que você voltou ainda pra jogar futebol, né? E muitos não têm ainda essa retornar ao futebol. Mas, cara, como você falou, né? Talvez a gente vai ter que ter uma segunda parte dessa conversa com o Neto Apolônio, porque quando a gente fala aqui sobre futebol, sobre a vida, né? As resenhas vêm e foi muito interessante o que você falou aqui sobre a transição do
seu pós-futebol também, isso é bem marcante. Nós queremos te agradecer, cara, pela disponibilidade, por falar assim, e aí, Neto, topa? E a lição de vida, né? E a lição de vida, com certeza, que fica marcado, né? Pra gente aqui, pra galera que tá assistindo em casa. E agradecemos mesmo de coração, cara, pela seu interesse em participar do podcast Papo Baiano. E quando você despedir aí da galera, eu vou pedir que você deixe uma frase ou deixe uma palavra aí pra galera também, pra animar quem saiu do futebol, que tá saindo por agora, né? E quem tá começando também no futebol, no esporte. Dá esse recado aí pra galera. Eu que agradeço a confiança. Tentamos por muitas vezes pedir a coisa empecilho, a gente não deu para ajustar a data, mas graças a Deus conseguimos hoje. Eu sou muito grato pelo Guto, por você, Felipe. E assim, uma frase que eu queria deixar para as pessoas que pararam o futebol ou que estão pensando em parar e não têm tido coragem por conta de um medo dessa transição, é que a transição é necessária, sabe? É necessária. Só que é importante que a pessoa enfrente, porque se não enfrentar, você vai deixar de crescer, tanto como homem, em maturidade e profissionalmente. Enfrente, porque a fase difícil passa, entendeu? Tem uma frase do Bernardino que eu gosto muito, quando eu jogava eu lia muito o livro dele. Ele diz assim, ó, que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. O vencer é consequência. Então, assim, o que eu falo para os colegas que estão hoje pensando em parar ou que já pararam, busque ajuda. Não sei se a GAP hoje está, mas se estiver, busque lá, veja como é que se associa a GAP e você consegue. E iniciar, tudo é início. Tem uma frase chinesa que fala que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Começa hoje, assim como eu comecei na primeira aula de anatomia, minha cabeça ficou um trevo, os ossos do crânio, e aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou aprender isso? Fiquei preocupado porque fazia parte do meu contexto, ali tinha que estudar. E hoje eu respiro anatomia, e hoje eu estudo anatomia. Anatomia para mim hoje é igual a dirigir, passar marcha. Então, tudo na vida é uma questão de adaptação, né? Então, que vocês possam não desistir, não entregar, mas que possam buscar, porque se buscar ajuda, assim, se buscar estudar, as portas irão se abrir. Eu queria deixar. Obrigadão, Neto, novamente. Já falei isso no início da entrevista. Que bom que essa lição, para quem vai estar assistindo e tal, os jogadores, como o Felipe falou, que estão encerrando e tal, pensem nisso. E que bom que você veio, já se prontificando para uma próxima. Sim. E assim, a gente vai precisar dos contatos dessa galera toda aí que você falou, a Paulinho, Jair, essa galera toda aí pra gente ir tocando nossa aventura. Que a gente não é da área de jornalismo, não é nada, são 2 torcedores que estão aqui dando a cara pra bater e trazendo peças raras como você, cara super do bem. Fez parte do futebol, lá atrás, e pode trazer uma história de vida hoje. O próprio Emerson também esteve aqui já, Xavier. São pessoas assim que Xavier eu xinguei talvez mais, mas assim, é um cara super bacana. O Neto eu me lembro muito dele. Me xingou também. Menos, talvez. Talvez não. Talvez não. Talvez tinha uns outros aí que a gente xingasse com mais frequência. Mas talvez, como é com meu pai e tal, talvez eu xingo mais o de hoje do que... porque antigamente xingasse, o pai picava a mão. Então... talvez hoje a gente sofra mais um pouquinho. Mas enfim, Neto, muito obrigado novamente, eu agradeço de coração e que você siga nessa sua jornada, nessa sua caminhada, colha frutos. Eu acho que uma pessoa como você não colhe, eu acho que nada ruim. O futebol te deu o futebol te deu as coisas e no momento certo talvez você tenha deixado de lado e construiu uma carreira fora do futebol magnífica também. Novamente, muito obrigado. E
A galera que puder aí deixar o like, né? Compartilhar, se inscrever no canal. E- É importantíssimo pra gente. Neto vai se inscrever, que eu tô ligado. Vai curtir a Já tô gente lá. inscrito já, velho. Já tá Ah, inscrito aí, ó. Tem um canal também, ou a página também no Instagram. No Instagram, Papo pra seguir. Fute Baiano. Divulgar quando sair, que essa galerinha aí do grupo aí. É. Deixa eu te falar uma Bahia. coisa, duas coisas que eu esqueci de falar. Quando eu me referi ao grupo vencedor da base, o próprio Daniel Alves era fazer parte do grupo, velho. Eu não tenho, velho, Eu não posso esquecer isso. eu não tenho minha camisa. O primeiro jogo dele, eu não tenho a camisa com o autógrafo dele, que eu não sabia quem era. É. Pô. Ele fazia parte do nosso grupo. Entendeu? Foi Bahia 3, Paraná 0. Eu me lembro até hoje. Aí o futebol, a gente ia jogar a taça, um campeonato em Maceió, e aí alguém machucou no profissional, era Varisto, aí falou, ó, vai subir o Daniel e o Kena, que era um ponto esquerdo. E aí teve que... Ele não foi pra viagem com a gente. Faltou mais pro Juniores. Pra quê? Pra quê? Pois é. Ah, era brilhante, né? Show de bola, Netão. Muito obrigado, viu? E como o Guto falou, se inscreve, comenta, compartilha. Ativa o sininho lá no nosso canal, tá certo? E chama a galera pra assistir os vídeos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! Grande abraço, galera. Deus abençoe a todos.